dia! Estamos começando mais uma aula e encerrando mais uma semana. Hoje é sexta-feira, nosso último dia letivo da semana. Só retornamos na segunda, não é? Vamos ficar em casa e aproveitando sábado, domingo. Aproveitar também o Dia dos Pais, que é nesse domingo, para poder dar um abraço naquela pessoa tão especial, não é? Dar um beijo, dar um presente, quem puder também, né? Então, é um final de semana muito importante, muito especial também, porque temos essa data que deve ser comemorada, não é? Com o papai, com o vovô, o titio, a mamãe, ou todo mundo reunido. Então, aproveitem bastante esse final de semana e esse Dia dos Pais, certo? Na aula de ontem, nós realizamos atividades a respeito desta data, o Dia dos Pais, né? A professora citou que vocês realizassem uma atividade no caderno, no livro e uma no caderno. A do livro, vocês deveriam escrever o que é ser pai para vocês, o que você acha, qual a sua opinião sobre o que é ser pai. E no caderno, realizar uma produção de texto falando sobre a pessoa que cuida de você, que você ama, sobre seu papai. Se não tiver mais o papai presente, sobre o vovô, um titio, o irmão mais velho, a mamãe também. Então, vocês deveriam falar sobre essa pessoa, certo? Uma pessoa especial, que cuida, que ama, que dá carinho, dá atenção, dá cuidado, não é? Então, são atividades com respostas pessoais, porque a primeira você deveria falar sobre a sua opinião e a segunda era uma produção a respeito da sua família, do seu pai, do seu, né, dessa pessoa que você ama, que cuida de você. Então, não tem como fazer uma correção dessas atividades. Então, vamos passar já para a nossa aula de hoje, que é a aula de ciências. E nós estamos trabalhando agora em ciências sobre o mundo animal. Já conhecemos um pouco do mundo vegetal, dos vegetais, das plantas e iniciamos falando sobre o mundo animal, né? Na aula anterior, em ciências, nós falamos sobre onde vivem os animais aquáticos e os animais terrestres, e também aqueles que transitam entre os dois universos, tanto no universo aquático quanto no terrestre. Hoje vamos ver sobre o revestimento dos animais. Animais que possuem pele, animais que possuem pelo, animais que possuem penas, não é? Carapaça. Então, hoje vamos descobrir um pouco mais sobre esse mundo animal e falar também sobre a alimentação dos animais. Quais animais são herbívoros, quais são carnívoros e quais são onívoros. Então, são assuntos que vocês começaram a ver no primeiro ano, mas não com tanta profundidade. Então, hoje nós vamos ver um pouco mais para que vocês aprendam e descubram novas coisas sobre esse mundo animal, tá bom? Então, para começar, abram os livros de ciências na página 88, onde fala sobre o corpo dos animais. Página 88. Logo aqui no começo tem o questionamento: como é o corpo da tartaruga? Você já observou como é o corpo de uma tartaruga? Tartaruga tem aquela carapaça, não é? Bem dura. Então, aquilo faz parte do corpo dela. Muitas pessoas acham que é a casa da tartaruga, mas ali é o corpo dela. Ela não tem como tirar aquilo, não tem como sair de sua carapaça. Então, faz parte do seu ser. E como é este corpo da tartaruga? Vamos ver aqui? O revestimento do corpo dos animais tem muitas funções. Os peixes, por exemplo, têm a pele coberta por uma substância bastante escorregadia, e isso os ajuda a fugir dos predadores. Então, os peixes possuem escamas, não é? E possuem uma pele coberta com uma substância escorregadia para ajudá-los a fugir dos pescadores. Os crocodilos têm sobre o corpo placas duras, muito resistentes, e as tartarugas têm uma carapaça formada por placas ósseas. Então, aquela carapaça que a tartaruga tem nas suas costas, ela é formada por ossos,
certo? Então não podemos bater, não podemos tentar quebrar, porque são ossos da tartaruga. Essas placas os ajudam a se proteger contra o ataque de outros animais, porque é bastante dura e resistente. Então, se tentarem atacá-los, não vão conseguir com tanta facilidade por conta dessas placas ósseas, essas placas de ossos. As serpentes e alguns peixes têm o corpo coberto por escamas. Já os macacos têm pelos como nós, humanos. Esses pelos ajudam a regular a temperatura do corpo. Em outros animais, como as pererecas, a pele é lisa, úmida e bem fina, e também auxiliam na respiração. Além de todas essas funções, o revestimento protege o animal da entrada de micro-organismos que podem causar doenças. Então, olha que interessante, não é? Quando fala aqui sobre o macaco, por exemplo, fala que o macaco possui pelos, assim como nós. Observe o seu bracinho aí, se possui algum pelo, passe a mão. Olha, nós temos pelos no nosso corpo, só que numa quantidade muito menor, não é? Então, mesmo tendo esses pelos, eles não nos protegem tanto assim das temperaturas altas ou baixas. Já nos macacos, que possuem muitos pelos, seu corpo, é todo completo de pelos, repleto de pelos, bem cheio. Então, serve para a proteção do frio, do calor excessivo, Aqui fala também sobre as pererecas, que a sua pele é lisa, úmida e bem fina, para ajudar na respiração. Então, a pele da perereca também tem essa funcionalidade, é ajudar na respiração dessa espécie de animal. Agora é a sua vez. Desenhe um animal que você conheça, que tem o corpo coberto por pelos, e escreva o nome dele no retângulo. Então, qual animal que você conhece que é repleto por pelos? Existem vários animais, não é? Então você vai escolher um e vai fazer um desenho e escrever o nome dele aqui neste quadro, tá bom? Um animal que tem um corpo repleto de pelos. Agora na página seguinte, observe as fotos abaixo e escreva qual é o revestimento do corpo de cada animal. Nós já lemos aqui o texto, não é? Que fala sobre os animais, sobre o revestimento do corpo de alguns animais. Então agora chegou o momento de identificar qual é esse revestimento. Perereca. Qual é o revestimento da perereca? Do que é coberto o seu corpo? Você vai escrever aqui. Tartaruga. Qual é o revestimento do corpo da tartaruga? E da serpente e do peixe? Crocodilo. O crocodilo também tem carapaça ou não? Como é o seu corpo? Do que é revestido? Do que é coberto? E o orangotango, que é uma espécie, de macaco, e o ser humano, nós, do que é revestido o nosso corpo? Avestruz e pinguim são aves, não é? Então, do que é coberto o seu corpo aqui? O corpo do avestruz, o corpo do pinguim, é coberto de quê? Você vai escrever aqui, tá bom? Número 3. Além do tipo de revestimento do corpo, existem outras características físicas que distinguem os animais uns dos outros. Observando o corpo da onça pintada e do tucano, descreva algumas diferenças entre esses dois animais. Registre o que você descobriu. Então, você vai ter que observar aqui, olha, o corpo, de uma onça pintada e de um tucano, e vai identificar quais são as diferenças. O que a onça pintada possui, que o tucano não possui? O que eles têm de diferente? O que diferencia esses dois animais? Você vai observar e escrever aqui o que você encontrou de diferente, tá
Bom, então agora que já descobrimos sobre o revestimento do corpo dos animais, nós vamos falar sobre a alimentação, do que os animais se alimentam. Você sabe do que os animais se alimentam? Todos os animais se alimentam de carne? Todos os animais se alimentam de plantas? Vamos descobrir? De que as aves se alimentam? Você sabe do que as aves se alimentam? As aves são os animais que possuem a alimentação mais variada, né? Eles não se alimentam apenas de um alimento, de um tipo, né? Eles se alimentam de frutos, de néctar, de sementes, de insetos também, se alimentam de vermes, de peixes, de moluscos e pequenos vertebrados, ou seja, pequenos animais que possuem vértebra, possuem ossos. Então, a alimentação das aves é bem diversificada. Eles se alimentam de vários tipos de alimentos, né? Então, nós vamos agora falar sobre isso, sobre a alimentação dos animais, sobre o que eles comem. Vamos lá? Todos os animais se alimentam de outros seres vivos. No entanto, nem todos comem o mesmo tipo de alimento. Lembram que quando falamos sobre o mundo vegetal, nós descobrimos que os vegetais são seres vivos, que eles respiram, né? Primeiro, eles nascem, eles crescem, respiram, eles reproduzem e morrem. Então, são seres vivos também, assim como os animais, de uma espécie diferente, claro, mas também são seres vivos. Então, aqui fala que todos os animais se alimentam de outros seres vivos, seja de plantas ou de animais. No entanto, nem todos comem o mesmo tipo de alimento. Boca, língua, dentes, pernas, bico e unhas são partes do corpo dos animais que são adaptadas ao seu tipo de alimentação e à maneira como buscam os alimentos. Há animais que se alimentam apenas de outros animais. Esses são animais carnívoros. É o caso, por exemplo, da águia e do leão e da onça. Então, como fala aqui, olha, os animais, não é? Eles possuem todo o seu corpo adaptado para caçar o seu alimento, para ir atrás do seu alimento. Então, os seus dentes, os animais que possuem presas, não é? Os animais que possuem as garras grandes, enormes, também são para caçar, para buscar o seu alimento, para conseguir o que comer. E alguns animais se alimentam apenas de outros animais, né? Então, esses são chamados de animais carnívoros, como exemplo do leão, a onça e a águia. São animais carnívoros que se alimentam apenas de outros animais. Eles não comem vegetais, não comem frutos, não comem plantas, eles comem apenas carne de outros tipos de animais. Aqui temos exemplo da águia e do leão. O bico da águia é forte e em forma de gancho, o que lhe permite arrancar pedaços de carne das presas. Além disso, seus pés possuem garras com as quais caça pequenos animais e os seguram para comer. Então, aqui temos o exemplo da águia, não é? E ela é um dos exemplos de animais que possuem o seu corpo adaptado para a caça. Como aqui fala do bico em forma de gancho, para que consiga arrancar pedaços de outras presas. Também as suas garras nos pés, que servem para agarrar, para apanhar pequenos animais e assim comer, segurar para conseguir se alimentar. Já o leão, a sua anatomia é por conta dos dentes, possuem dentes enormes. O leão tem dentes grandes com os quais mata outros animais e rasga sua carne. Além disso, tem garras muito fortes para segurar a presa.
Na foto, o leão está capturando uma zebra na Namíbia, África. Então aqui essa imagem mostra, né, um leão capturando sua presa, que é uma zebra, e fala quais partes do seu corpo eles usam, né, para caçar as suas presas, para se alimentar. O leão possui dentes grandes, não é? E sua mordida é muito forte. Com ela, eles matam os animais e rasgam para conseguir comer. E também possuem garras fortes, né? Para segurar a sua presa e assim ela não conseguir fugir. Então, são animais carnívoros que se alimentam exclusivamente de carne. Há também animais que se alimentam somente de plantas. Esses animais são herbívoros. Por exemplo, o cavalo e a cabra. Então, o cavalo e a cabra se alimentam apenas de plantas. Eles não se alimentam de animais, como o leão e a águia. Eles comem apenas plantas. Então, são considerados herbívoros. Tanto o cavalo quanto a cabra têm os dentes da frente bastante afiados, com os quais cortam o capim de que se alimentam. Então, esses dentes mais afiados servem para ajudá-los também, assim como no caso da águia, que tem o bico de gancho, não é? O leão, que possui os seus dentes bem fortes. Os animais aqui, o cavalo e a cabra, também possuem dentes afiados para cortar as plantas, o capim e se alimentar. O ser humano e muitos outros animais comem animais e plantas. O ser humano tem dentes que trituram todo tipo de alimento. Os animais que se alimentam de plantas e de outros animais são chamados onívoros. Então, nós seres humanos participamos dessa terceira categoria, os onívoros, porque nós nos alimentamos de animais, não é? De carne, como a carne do boi, do frango, não é? Carne de porco, peixe. Nós comemos uma variedade de carnes, mas também comemos vegetais. Nós comemos cenoura, comemos arroz, comemos feijão, batata, chuchu, banana, não é? Então, a nossa alimentação é variada, tanto com animais, carne, não é? Quanto com vegetais. Então, nós somos onívoros, assim como o cachorro. Um exemplo de animal onívoro também é o cachorro. Ele se alimenta tanto de carne quanto de vegetais, né? E temos também a galinha. A galinha também é um animal onívoro, que se alimenta de carne e de vegetais, certo? Agora chegou o momento de realizar nossa atividade. Observe a dentição do tigre, um animal mamífero, e assinale com X a alternativa correta. Esse animal come a carne de outros animais, come plantas e a carne de outros animais. Então aqui, observando o tigre. O tigre pertence, não é, ao mesmo grupo do leão, da onça. Então, do que se alimenta o tigre? Ele se alimenta apenas de carne e vegetais, só de vegetais? Se ele pertence a esse mesmo grupo, do que ele se alimenta? Aqui fala que ele é mamífero, mas ele só mama quando ainda é pequeno, não é? Quando cresce, ele se alimenta de outras coisas. Então, qual é o alimento base do tigre? Observando aqui a sua dentição, os seus dentes, você vai marcar um X aqui. Número 2. Ligue cada animal ao seu alimento. Cavalo. Do que o cavalo se alimenta? O cavalo come a cutia, come a minhoca ou come capim? A onça pintada come a cutia, a minhoca ou o capim? E o sabiá laranjeira, o que ele come? Cutia, minhoca ou capim? Lembrando, não é, que aqui temos exemplos de animais herbívoros, que se alimentam apenas de plantas,
animais carnívoros, que se alimentam apenas de carne, e animais onívoros, que se alimentam tanto de carne quanto de plantas. Então, você vai identificar aqui qual é o alimento que cada animal come, certo? E vai ligar as imagens. Número 3. Preencha o quadro com os nomes dos animais escritos abaixo, de acordo com seus hábitos alimentares. Então, temos aqui exemplos de alguns animais e você vai preencher a tabela indicando quais são os animais carnívoros, quais são os animais herbívoros e quais são os animais onívoros. A galinha é um animal carnívoro? Ela come apenas carne? Ela come apenas plantas ou se alimenta tanto de carne quanto de plantas? E a serpente, do que se alimenta? Ela é um animal carnívoro, herbívoro ou onívoro? E o cachorro? É carnívoro, herbívoro ou onívoro? A ovelha, do que se alimenta a ovelha? E a capivara, se alimenta do quê? E por último, o tubarão. O tubarão se alimenta de carne, se alimenta de plantas, do que será que ele se alimenta? Lembrando como é a dentição, os dentes do tubarão, não é? Onde ele vive. Do que será que ele se alimenta? Você vai preencher a tabela aqui com as informações. Fique sabendo, existem serpentes que engolem animais bem mais largos do que o próprio corpo. Elas conseguem fazer isso porque tem uma pele elástica e a abertura da boca é muito maior do que o tamanho da cabeça. Vocês sabiam disso? A serpente, por exemplo, não é? A serpente, ela consegue comer, se alimentar de animais muito maiores do que ela, porque a sua pele é elástica, estica, e assim ela consegue uma abertura muito grande para engolir esses animais. Então, vocês já viram passar na televisão, existe um canal chamado Animal Planet. Esse canal mostra apenas animais, o mundo animal, mostra vários tipos, várias espécies e também mostra como esses animais se alimentam. Então, neste canal mostra muito sobre isso, sobre esses animais que conseguem engolir outros tipos de animais muito grandes, maior do que o próprio corpo. Então, se vocês tiverem curiosidade sobre o mundo animal, pesquisem, procurem no YouTube, vejam vídeos sobre isso, porque é muito interessante, certo? Para encerrar a nossa atividade, nós vamos ler aqui duas adivinhas, que você vai tentar adivinhar aí em casa e escrever a resposta aqui. O que é o que é? Sou uma ave bonita, tente meu nome escrever. Leia de trás para frente e o mesmo nome irá aparecer. Qual será esse animal? Pense aí um pouquinho, tente lembrar, use a imaginação. Qual animal é esse que o nome dele, mesmo sendo escrito de trás para frente, dá o mesmo nome, nada muda? E o que é? Coisa tão curiosa, causa espanto em tanta gente. Por trás, tão curto rabinho e tromba tão grande na frente. Qual é esse animal que possui um rabinho bem curtinho, mas possui uma tromba enorme na frente? Você vai tentar adivinhar e escrever aqui, tá certo? Então, as nossas atividades encerraram por hoje. Falamos sobre o revestimento do corpo dos animais, sobre a alimentação dos animais, não é? E a nossa também, porque o ser humano também é uma espécie de animal e nós também comemos como alguns animais, não é? Como falei sobre o cachorro, sobre a galinha, que são animais onívoros, assim como nós, que se alimentam de carne e de vegetais. Então, além de descobrir sobre o mundo animal, das espécies de animais, também descobrimos um pouco sobre o nosso universo, não é? O nosso mundo, o nosso ser. Então, nossa atividade encerra aqui. Na segunda-feira, retornamos com nossas aulas aqui, com nossas videoaulas e teremos aulas de língua portuguesa, certo? Então, se você não terminou aquela produção pedida ontem, a atividade,
Aproveitem o final de semana para poder colocar as atividades em dia, realizar o que tiver atrasado, certo? Porque as nossas atividades avaliativas estão se aproximando e quando chegar o período de estudo, é bom não ter nenhuma atividade pendente para vocês conseguirem se dedicar a esse momento para estudar, para se empenhar e conseguir realizar essas avaliações, tá bom? Então, a nossa aula encerra aqui. Tenham todos um excelente final de semana. Aproveitem o Dia dos Pais. Fiquem todos com Deus e um grande beijo. Tchau, tchau.